Bom dia, amada igreja. Agradecemos a Deus por mais um dia, estarmos na casa do Senhor, para juntos louvarmos o nome dEle, exaltar o seu santo nome. Convido a congregação a se colocar de pé para fazermos uma oração inicial, em reverência à palavra, ao nosso Deus, a esse culto que irá se iniciar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, como servos Teus, Senhor, para louvar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, Senhor. Graças te damos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela semana que se passou, pelo livramento, Senhor, que o Senhor nos deste a cada um de nós, Senhor, cada família da Igreja Batista Brilho Celeste. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando essa igreja, a Tua congregação, Senhor, para que possamos, Senhor, colocar em nossas vidas, Senhor, em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está aqui presente, aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor venha trazer em segurança, Pai. Que o Senhor venha receber os nossos louvores, nossa adoração como aroma suave no Teu trono, Senhor. Assim te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico Meu Prazer.
Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, Ministrando louvor, nasci pra te adorar. ministrando louvor. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico intitulado Nosso Rei. Vamos louvar ao nosso Deus bem forte, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem o nosso Rei, é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem o nosso Rei, é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz. O princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá.
Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para fazer uma leitura. Se encontra no livro de Salmos, capítulo 92, versículos de 1 até o versículo 8. Livro de Salmos, capítulo 92, versículos de 1 a 8. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu irei ler os ímpares e a igreja os pares. E logo após a leitura, convido o nosso irmão diácono Ademar para fazer uma oração pela palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 92, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Igreja. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpa. Igreja. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Igreja. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Igreja. Amém. Convido o nosso irmão diácono Ademar. Amém. Os irmãos podeis assentar. Vamos abrir nosso cantor cristão, irmãos. Vamos cantar o hino de número 422 do cantor cristão. Trabalho cristão. Servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para fontes sedentos expressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir
salvação pela graça nos dá. Dou na boca com fervor a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso irmão e evangelista Benaia, que estará trazendo a mensagem do Senhor. Bom dia, igreja. Uma alegria muito grande poder estar aqui junto com os irmãos. Não foi fácil chegar aqui, não sei para vocês, mas para mim foi uma luta grande. A cama parece que estava me puxando. E eu olhava assim para ela e ela não queria me soltar. Mas você sabe que isso acontece não só comigo, mas com você também, né? Às vezes aparece uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor nas costas, uma dor nas pernas. Alguma coisa acontece. E a luta é grande para a gente estar aqui. Às vezes falta gasolina, às vezes falta o dinheiro do Uber, às vezes falta coragem mesmo para a gente estar na casa de Deus, não é verdade? Porque a luta maior que nós temos, nosso maior inimigo somos nós mesmos, nossa própria vontade. E se a gente não vencer... Mas, irmãos, enquanto eu estava lutando comigo mesmo na cama, ontem eu fui lá no Nienberg Guerra, São Jorge, José, e lá estava tendo uma Copa Orley Lobato de Jiu-Jitsu, e tinha de todas as categorias lá, irmãos, e eu observei lá que tinha eu encontrei durante o tempo que eu estava lá, que ele tinha uma perna mecânica. Estava rodando por lá, né? E eu olhei assim, eu digo, é um torcedor. Mas no decorrer das lutas, eu observei, quando eu olhei, aquele homem estava lutando lá com o outro, ele era faixa roxa de jiu-jitsu. E lutando com o que tinha as duas pernas. E ele... só tinha até aqui assim, mas era até aqui, só que ele tinha uma prótese para tornar maior e a calça dele era amarrada, assim com fita, né? E as duas lutas que eu vi ele lutando, ele venceu. E quando chegou lá fora, eu vi ele subindo as escadas, eu cumprimentei ele, eu disse, parabéns e tal, você é um incentivo. Você foi um incentivo para a minha vida hoje. Porque muitas vezes, por causa de uma unha encravada, né? Por causa de uma coisa tão simples, a gente deixa de fazer as coisas de Deus. A gente coloca empecilho para fazer as coisas de Deus. Então, eu estava lá lutando na minha cama, eu lembrei do homem lá. Bateu até uma foto com ele. E muitas vezes, por tão coisa pouca, a gente quer desistir. A gente quer colocar barreiras para a gente não fazer as coisas de Deus. E ele falou assim, a seguinte coisa para mim. Ele disse assim, que há 8 anos ele lutava jiu-jitsu. Ele foi para uma aula experimental e desde então ele não parou mais. Ele falou, isso aqui é que nem droga, vicia. O cara fica viciado, eu não consigo ficar sem treinar. A gente deveria ter esse mesmo pensamento na nossa vida cristã, né? A gente deveria ser viciado em estar aqui na casa de Deus. E não faltar culto. Não é verdade? A gente deveria ser dessa forma também. Mas, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Os irmãos sabem, nosso pastor está de férias, né? Está viajando. Vamos ficar em pé. Com a leitura, vamos fazer uma oração breve, o tempo é curto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler o capítulo todo, eu vou ler. Paulo, Silvano e Timóteo,
a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, como assim sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é diante, Senhor, de Tua santa e bendita presença, Senhor, que nós estamos reunidos neste momento para aprender mais da Tua palavra nesta manhã. Gratos a Ti pela semana que passou, apresentamos a semana que se inicia e Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, o autor desta palavra, Ele venha nos ensinar nesta manhã, que a palavra que seja ministrada nessa manhã seja para glorificar o Teu santo e bendito nome e a edificação da Tua igreja. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, segundo os estudiosos, essa carta aí, Tessalônica, foi uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, lá por volta do ano 51 depois de Cristo. E Paulo, ele passou aí nessa cidade de Tessalônica. Ele está registrado lá no livro de Atos, é claro, no livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, é o único livro histórico, né? Nós conhecemos como livro histórico do Novo Testamento, e ele passou lá no capítulo 17, você vai ver essa história quando ele passa lá com seus irmãos, que também o acompanhavam na sua segunda viagem missionária. E a cidade de Tessalônica, ela foi reconstruída por volta do ano 315 antes de Cristo, por Cassandro, o imperador Cassandro. E esse nome Tessalônica vem da sua esposa, que se chamava Tessalônica, né? Então, em homenagem a ela, ele colocou o nome dessa cidade. Ela é uma cidade muito rica, uma cidade que tinha aproximadamente 200 mil habitantes. E essa Tessalônica, ela era filha de Filipe da Macedônia e meia-irmã de Alexandre Magno. Talvez você já ouviu falar de Alexandre o Magno ou Alexandre o Grande. Isso tudo aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo teve que sair às pressas dessa cidade. Você sabe que as cidades gregas, era uma cidade grega, né? E os gregos, eles eram fanáticos pelo conhecimento. Então tinha pessoas muito inteligentes ali na Grécia, né? E os gregos, eles eram fanáticos, eles buscavam o conhecimento. Então eram pessoas crânios, mas Deus, quando levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, Ele vai fazer com que você sobressaia no meio dessas pessoas. Irmãos, e o interessante de tudo isso, que a Bíblia nos orienta, é que nós não somos salvos pelo conhecimento. Amém? Nós somos salvos pelo crer. Amém? Não é pelo conhecimento. Às vezes as pessoas questionam: rapaz, mas o fulano conhece tanta palavra de Deus e está lá no mundo, está desviado. O fulano é assim, conhece tanto, é tão inteligente, mas ninguém vai para o céu por inteligência.
A gente vai por crer, pela fé. É pela fé que nós vamos, não é por saber, José. Amém? Mas nós falamos na semana passada da igreja modelo, e nós falamos de 3 coisas que a igreja modelo tinha, a igreja de Tessalônica. Essa igreja ela tinha alguns problemas, é claro, porque Paulo passou apenas alguns dias na cidade, ele teve que sair fugido de lá, e de lá ele foi para Bereia, se eu não estou enganado, depois de Bereia foi para Atenas, outra cidade daquela região. Então ele saiu às pressas de lá e ele ficou preocupado com a situação daquela igreja. Como é que aqueles irmãos estavam? Mas aí Timóteo chegou com ele lá e trouxe boas notícias, José, que a igreja estava bem, que a igreja estava firmada, apesar das perseguições que eles estavam sofrendo, mas a igreja estava bem, estava firmada na fé do Senhor Jesus. Irmãos, as perseguições elas virão. Jesus não prometeu uma vida fácil para nenhum de nós. Ele falou que no mundo nós teria aflições, mas ele disse também, mas tende bom ânimo. Ele falou que teria aflição, sim, temos aflições. As nossas aflições, você tem as suas lutas, você tem as suas pelejas. Você não é o coitadinho, eu não sou o coitadinho, eu não sou o único que passa por problemas. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos contas para pagar, todos nós temos problemas familiares, mas nós temos a graça de Deus conosco, para nos ajudar, nos dar sabedoria, para vencer todas essas coisas, porque lá, o próprio Paulo lá em Romanos, ele diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque ele estava certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, para nós continuarmos na nossa caminhada como crentes, nós precisamos de incentivo, não é verdade? Para prosseguir algo, nós precisamos de algo que nos incentive, e o nosso incentivo é nosso Senhor. O nosso maior incentivo é Ele que nos incentiva a prosseguir nessa caminhada, porque tem dia que nós estamos, irmãos, querendo chutar o balde, chutar o pau da barraca, desistir, não é verdade? Nós temos nossas lutas, nós não somos super-heróis, nós não somos super-homens, afinal de contas nós sabemos que isso aí é ficção, isso nem existe, né? Esses super-heróis aí da TV, e nós temos nossas dores. E esses irmãos estavam sofrendo perseguições, mas eles continuavam firmados no Senhor. Eles tinham perseguições por parte do Império Romano, porque era o Império Romano que dominava na época em que eles estavam ali. Quando eles receberam o apóstolo Paulo, era o Império Romano que dominava, e tinha um grande problema, porque quando você se falava sobre Jesus, que você falava que ele era o Messias, que ele era o rei, havia um conflito muito grande com o Império Romano, porque eles não aceitavam outro rei a não ser o imperador. O imperador recebia culto, as pessoas tinham que se prostrar perante ele, muitas vezes tinham que mostrar reverência, respeito pelo imperador, até culto era feito ao imperador. Então havia um conflito muito grande nessa área, porque Paulo pregava um Jesus que era o Rei dos Reis, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós vimos aqui, irmãos, que eles passaram por tantas perseguições, mas Paulo tinha que escrever para esclarecer alguns pontos, para eles ficarem mais por dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. E esses irmãos, você vai ver aqui uma das coisas que Paulo vai falar nessa carta, ele vai falar sobre trabalho. Esses irmãos, eles estavam tão ansiosos, vamos dizer assim, pela vinda de Cristo, que eles estavam deixando até de trabalhar. E Paulo vai dar um alerta lá no final da carta, se eu não me engano, lá pelo capítulo 5, ele vai dizer que aquele que não quer trabalhar, também não come. Sabia que é pecado dar comida para o preguiçoso? Sabia disso, irmão? Fique sabendo agora, é pecado dar comida para o preguiçoso, para quem não quer trabalhar. Há uma grande diferença em o cara estar desempregado, a pessoa estar desempregada, querer trabalhar e não conseguir um trabalho, e com aquele que não quer nada com o progresso do Brasil,
e você está lá alimentando o sujeito, é pecado. A Bíblia diz que a gente não deve ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Preguiça é um dos pecados mais condenados lá no Antigo Testamento, inclusive pelo o grande sábio Salomão, lá no livro de Provérbios, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Capítulo 6, considera os seus caminhos e ser sábio, pois não tendo ela nem chefe nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então aqueles irmãos estavam aguardando a vinda de Jesus, deixaram de trabalhar. Por isso que Paulo escreve para eles: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É claro que nós estamos aguardando a vinda de Cristo, mas a vida continua. Temos que trabalhar, pastor Mauri, porque nós temos contas, nós temos compromissos, temos coisas para pagar, não é isso? Cada um de nós temos nossos compromissos, e nós não podemos nos tornar um peso na vida de ninguém. Quando Deus criou o homem lá no início, ele disse: ó, do suor do teu rosto comerás o teu... do suor do teu rosto comerás o teu pão. E muitas vezes a gente se acomoda e quer comer do suor do outro. Eu andando com meu companheiro de trabalho, e ele falou o seguinte para mim, que ele encontrou um menino. Esse menino andava com a caixa quebrada, e aí uma placa, e nessa placa dizia assim: me ajude, estou precisando de ajuda para comprar uma caixa nova. Isso lá perto da casa dele, lá no João Paulo, Zona Leste. E depois ele encontrou o menino de novo. Quase um ano depois, e o menino continuando com a mesma caixa, com a mesma placa, pedindo ajuda. E ele chamou o menino e disse: ei, vem cá, quanto é que é essa caixa, menino? Porque já faz um ano que eu te vejo com essa caixa, tu pedindo. Essa caixa deve ser de ouro, porque tu não consegue tirar o dinheiro dessa caixa. Aí falou que o menino saiu lá da área, nunca mais apareceu lá na área dele. Mas é isso, irmãos, às vezes nos acomodamos. Nos acomodamos podendo, né? Não estou dizendo que ninguém deve ajudar ninguém, não é isso que eu estou dizendo, mas é o que a Bíblia ensina sobre a preguiça, sobre não querer trabalhar, não é? E nós precisamos, irmãos, estar alertas acerca dessas coisas. Não sei nem porque eu falei, não era nem o que eu ia falar hoje, mas serve para mim, serve para você também, amém? Então ele fala aqui da operosidade da vossa fé, e nós falamos essas três coisas na semana passada, e nós falamos da abnegação do amor, e também falou da esperança, né? Uma esperança que se firmava a cada dia na volta de Cristo. A volta de Cristo, ela faz com que nós vivamos uma vida mais pura, e assim sucede. E nós falamos que ela era uma igreja modelo, porque está escrito no versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia, numa grande região. Eles se tornaram uma referência, um modelo. E o que eu peço de cada um de nós, de mim mesmo, é que nós nos tornemos um modelo de crente, de pessoas de Deus, aqui na região onde Deus nos colocou. Nós temos que mostrar que nós somos o povo de Deus, que nós somos diferentes, que nós não somos mais aquilo que nós éramos quando estávamos nas trevas, que agora nós temos uma vida transformada, depois que nós encontramos com Jesus, amém? Aí vamos lá para o versículo 9, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, aconteceu uma coisa interessante aqui na vida desse povo. A primeira coisa que eles tiveram aqui foi uma nova devoção. Eles deixaram os ídolos. Sabe o que significa isso? Seguir Jesus é renúncia,
irmãos. É deixar as coisas do passado, as coisas que não agradam a Deus. É viver uma nova vida, é uma nova jornada. Eu vou dizer algo para vocês aqui. Quando mais jovem, torcia para o Flamengo. Hoje não torço ainda, assisto o jogo, mas não faço mais questão, irmão. Tem gente, crente, que briga por causa de time. E nem ando com camisa de Vasco, de Flamengo, de time nenhum. Desses times aí que estão ainda. Porque pense bem, irmão. É 22 machos, milionários. Sabe quanto um jogador daquele ganha para jogar 90 minutos? Milhões, irmãos. O que eu ganho, o que eu passo um mês para ganhar, irmão, nesse solzão aí que tá cozinhando meu crânio. Ele ganha em 1 minuto, eu acho, um homem daquele. Aí nós vai perder 90 minutos da nossa vida, irmão, sentado na frente de uma TV, assistindo 22 milionários correr atrás do couro velho daquele, irmão. Pare para pensar bem nisso. São 90 minutos. Dá para você ler o livro de Hebreus 2 vezes, pastor Mauri. Não é isso? 45 minutos já gastar para ler devagar, assim, na manhã, pausadamente, sem muita pressa. Você lia o livro de Hebreus todinho, 45 minutos. E os outros 45, eu vou ler de novo, que é para mim. Irmãos amados, deixando os ídolos. Sabe o que é ídolo? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A ideia que nós temos de ídolo é aquela imagem, né? Mas tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo na nossa vida. Pode ser teu carro, ser teu ídolo, teu time de futebol. Tudo que tomar o lugar de Deus vai se tornar um ídolo na sua vida. E tem uma coisa que Deus abomina, é idolatria. Uma das coisas que a Bíblia mais condena é a idolatria. E nós precisamos rever nossos conceitos como servo de Deus, porque às vezes nós entramos em discussão por causa de um time de futebol, e às vezes por causa do evangelho nós nos acovardamos, não queremos falar nada. Não, mas o fulano é brabo, se eu falar alguma coisa ele... Aí se cala, e deixamos de anunciar, de falar que Jesus é bom, que Jesus morreu por nós, que Ele deu a sua vida por nós, que Ele morreu por causa dos nossos pecados, que Ele ressuscitou e que um dia Ele vai voltar e que Ele há de julgar esse mundo com justiça. Nos acovardamos e a Bíblia diz que no céu não entra covarde. Como crentes, como servo de Deus, irmãos, nós temos que tomar posição de servo de Deus. Eu não vou falar porque o fulano vai ficar magoado. Que fique! Me lembro que lá no capítulo, acho que é capítulo 5 de João, Jesus deu um discurso, a Bíblia diz um discurso duro, duríssimo, e muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, porque Jesus não tinha só 12, né, discípulos, ele tinha, só de uma vez lá ele mandou 70, então já não andavam, muitos deles já não andavam mais, abandonaram. Jesus olhou para os 12, e vocês vão querer me abandonar também? Vocês lembram disso? E Pedro disse para Jesus: para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida? Para quem iremos nós, irmãos? O apóstolo Paulo aqui, esse homem, um dos maiores missionários, um homem que foi perseguidor da igreja, mas que depois que se converteu, passou a ser perseguido. Teve uma morte violenta.
Foi decapitado durante o governo do imperador Nero, segundo a história da igreja. Decapitado. Coloca no tronco aí. Sofreu pelo evangelho. Ele diz lá na última sua carta, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom, guardei a fé, completei a carreira. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, precisamos deixar, e fala aqui, deixando os ídolos. Tem muita coisa que nós precisamos deixar, que eu preciso deixar, irmão. Pense bem, o que é que você está precisando deixar para a sua vida ser melhor, sua vida espiritual, sua vida com Deus. Deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, uma nova direção, uma nova caminhada agora, não é mais aquela direção que eu andava. Conversão significa uma nova direção. Você estava caminhando para o inferno, mas Deus, na sua graça, misericórdia, lhe deu uma nova direção e você mudou a sua caminhada. Agora você está caminhando, você entrou pela porta estreita, pelo caminho apertado. Um dia chegaram para Jesus e perguntaram para ele: são muitos os que são salvos? Perguntaram de Jesus, lembra? E ele disse não. Ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônios, nós fizemos muito milagre. E Jesus não nega que eles fizeram, que eles disseram. Jesus não nega nada disso, lá no texto. Mas ele diz uma palavra interessante. A resposta de Jesus é interessante. Aí tem gente que vai dizer: não, esse povo aí é porque estavam desviados. Não era desviado não. Porque se fosse desviado, Jesus não tinha dito assim, ó: nunca vos conheci. Se fosse desviado, que nem o povo diz, ele tinha dito assim, ó: eu conheci vocês uma vez, mas vocês se desviaram. Mas ele disse: nunca vos conheci. Então nunca foram de Deus, nunca foram de Jesus. Senão ele tinha dito, né? Então, irmãos, é uma nova direção. Vos convertestes a Deus. E o texto continua. Perdi meu óculos, esse aqui está meio fracassado. Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Está vendo aí? Para que aconteceu isso na vida dele? Para servir, irmãos. Nós fomos salvos para servir. Diga, olha para o seu irmão do lado, dá uma olhada para ele aí. Dê uma olhada aí e diga assim: fomos salvos para servir. Ninguém foi salvo para ir para o céu, não. Vai para o céu porque é salvo. Mas nós fomos salvos para servir. Nós éramos escravos. Lá em Colossenses 1,3 diz: ele nos libertou do império das trevas. Você já parou para pensar nessa frase? Ele nos libertou do império das trevas. Irmão, nós estávamos condenados a uma eternidade sem Deus, porque nascemos pecadores, nascemos afastados de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, nós estávamos longe de Deus, mas Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos tirou de lá, da lama do pecado, da condenação eterna, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados,
Nossos pecados foram perdoados, foram lavados. Agora, para a gente ter uma vida com Cristo, uma vida de serviço. Você sabia que lá no Antigo Testamento, a palavra grega para escravo é doulos. No Novo, é grego, né? Lá no Novo Testamento, tinha um servo da orelha furada. Quem já ouviu falar aí? Servo da orelha furada. Alguém já ouviu falar? No Antigo Testamento. Era assim, a pessoa se tornava seu escravo, essa pessoa ela não podia passar de 6 anos, né? Era 6 anos o máximo. Quando chegasse no 7º, tinha que libera o homem. Tinha esse também, tinha uma lei assim, libera. Só que aquele escravo, ele podia chegar lá com o senhor dele e dizer assim, ó, olha, eu amo essa casa, durante esse tempo que eu estou aqui servindo, eu amo teus filhos, eu amo o meu senhor, e eu quero continuar servindo o escravo, eu quero continuar servindo aqui como o senhor. Aí ele chamava testemunhas, os testemunhas vinham, eles pegavam lá o cidadão, pegavam a sovela e furavam a orelha dele. E aonde as pessoas viam aquela pessoa, aquele escravo, ia dizer, eu ver a orelha dele furada, servo da orelha furada. O que significava? Que ele era um escravo voluntário, ele mesmo quis, com aquilo ele estava dizendo que ele mesmo quis estar ali, ele mesmo queria estar servindo. Irmão, nós precisamos ser servos voluntários, servos da orelha furada. Não estou dizendo para você furar sua orelha, não. Estou dizendo para você tomar essa atitude de ser voluntário no serviço de Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deixa os ídolos, se converte para servir a Deus vivo e verdadeiro. Aí vem o final, e para guardar do céu o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Estamos aguardando esse grande dia. Hoje em dia pouco se fala sobre volta, sobre vinda de Cristo. Hoje as igrejas estão, movimentos aí, a gente passa lá na frente daquela igreja assim, grande, né? Mas o que tem atraído essas pessoas até lá não é a palavra de Deus. Outros meios, eu me lembro que uma vez a minha mãe foi assistir o tal de Conto do Natal. Conto de Natal, minha mãe. Aí ela me ligou. Meu filho, eu estou aqui no terminal, esperando o ônibus voltar, porque eu tinha R$102, minha mãe tinha 102. Nesse tempo a passagem parece que era R$2, se eu não me engano. Aí ela, ao invés de dar os 2, ela deu os 100 para o cobrador. Aí eu olhei para ela e disse, está vendo, mãe? Se a senhora tivesse ficado na sua casinha, tinha tido mais futuro do que ter ido lá assistir Conto de Natal, que ninguém nem sabe quando foi que Jesus nasceu, mãe. A data, ninguém sabe data, isso é uma festa pagã. Árvore de Natal, guirlanda, não sei o que mais lá, guimono, não sei o que. Isso não é Natal, não. Natal fala mais do Papai Noel do que de Jesus, irmão. Uma festa comercial só para te gastar dinheiro. Me lembro quando eu era jovem, os meus colegas tudo compravam roupa nova para o Natal. Sapato novo, meia nova, calça nova, cueca nova, camisa nova, boné novo para passar o Natal. Mas se chegasse para ele e dissesse assim, ei, paga um refrigerante aí. Não tem não, gastei na roupa. E ela perdeu os R$100. Perdeu não, porque ela esperou o ônibus dar a volta. Quando o cara chegou lá, aí o cara devolveu os R$100 dela. Mas ela também não foi para lá. Irmãos, que precisamos para atrair as pessoas para cá é uma vida transformada. As pessoas olhar para nós e dizer assim, eu quero servir o mesmo Jesus que esse rapaz
serve. Eu quero servir o mesmo Jesus que essa moça serve. Porque eu vejo uma vida transformada. Vejo a alegria dele em servir a Deus. Porque nós temos nossas lutas, nossas dificuldades. Não é verdade? Mas nós temos muita alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Irmão, vamos encerrar por aqui. O tempo não nos permite ir mais além. Mas vamos ficar em pé. Vamos fazer a oração. Espero que o irmão tenha colhido alguma coisa para a sua vida. Deus abençoe cada um de vocês. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por estar aqui. Te peço, ó Deus, perdão pelas minhas falhas, pela minha negligência algumas vezes, Senhor, que possa cada dia, Senhor, estar mais atento, estar mais buscando fazer, meu Deus, a Tua vontade, glorificando o Teu nome, Senhor, através do meu testemunho, através da minha vida, através da vida de meus irmãos que estão aqui nesta manhã, que esta palavra, ela sirva, meu Deus, de edificação, de crescimento para cada um de nós. Abençoa este dia, abençoa, Pai querido, que o Teu Santo Espírito dirija a nossa caminhada, nossos passos, e que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado, através, meu Deus, desta congregação, aqui no Monte das Oliveiras, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.